Olá, sou Rafael Scherer e vou apresentar para vocês o artigo Conidiobolus sp, contaminante de incubadoras comerciais e a importância dos processos de desinfecção de superfícies. Vamos lá? Pois bem, acredito que todos saibamos da relevância da avicultura como fonte de proteína animal no cenário mundial. O Brasil é muito bem sucedido na atividade e para o sucesso de qualquer programa de avicultura, além do tripé, né, genética, nutrição e ambiência, nós temos aqui o manejo e dentro das práticas de manejo, a incubação de ovos ela é essencial. A sanidade de incubação de ovos é essencial para o sucesso de qualquer programa de avicultura. E por que eu estou frisando tanto isso? Pois bem, para que você tenha altas taxas de incubação de ovos de aves, você precisa de altas taxas de umidade e altas taxas de temperatura. E esse é o bioclima ideal para o desenvolvimento de micro-organismos, como fungos e bactérias. O que torna o ambiente da chocadeira extremamente propício para o crescimento de micro-organismos que possam causar a morte embrionária desses ovos ou até mesmo contaminar os trabalhadores envolvidos em todo o processo de incubação. O nosso artigo ele é parte de um estudo inicial, no qual tensionamos a utilizar o gás ozônio na esterilização das chocadeiras, na desinfecção, para substituir processos que utilizam outros produtos químicos, como o hipoclorito de sódio e o formaldeído. Mas durante as fases iniciais deste estudo, na fase de identificação qualitativa dos fungos e bactérias contaminantes das incubadoras, nós encontramos um achado muito interessante, que é o fungo Conidiobolus, que ele está envolvido numa síndrome, numa denominada entomoftoromicose. Por isso, nós estamos aqui reportando o seu isolamento. O objeto do nosso estudo, o animal do nosso estudo é a codorna. Por quê? Porque é um animal de pequenas dimensões, de ciclo muito curto de incubação, então a gente consegue fazer com bastante celeridade as análises, e disponível aqui no município do Rio de Janeiro em criatórios de agricultura familiar. Então a gente tem a facilidade de acessar esses animais, assim como os equipamentos utilizados para incubá-los. E o equipamento objeto do nosso estudo é a chocadeira Premium Ecológica, o modelo IP70D, largamente utilizada aí na cotornicultura de pequena escala para fazer a incubação dos pintos. Nós fizemos a sua divisão nas seguintes estruturas: cúpula, letra A, aí nós temos a base, letra B, os roletes, que são aqueles tubos de PVC que rolam os ovos, a letra C. Aqui a gente tem a grade de proteção, que fica abaixo dos roletes, o reservatório, que é a letra E, o reservatório de água, e a garrafa, letra F. Essa garrafa controla o nível de água dentro da chocadeira. E em cada uma dessas estruturas citadas, nós fizemos isolamento de micro-organismos, tanto fungos quanto bactérias, mas o foco do nosso artigo aqui são os fungos, especificamente um. A metodologia de coleta e isolamento, ela seguiu o preconizado aí pelo Novaczewski, que é um conjunto de métodos largamente utilizado. Basicamente, você vai fazer uma coleta aí esgotando a região com suave, girando aí em sentido horário ou anti-horário, isso é arbitrário. E após isso, você vai fazer uma série de diluições daquele conteúdo em solução salina estéreo e semear essas diluições progressivas nos meios de crescimento microbiano. Você vai aproveitar essa metodologia para fazer uma análise quantitativa, bactérias por ml, fungos ou leveduras por ml, e a qualitativa também, para descobrir que gêneros e espécies estão presentes ali naquelas superfícies.
Os protocolos de identificação, nós utilizamos uma referência um pouco mais recente, que é a Cardoso, né, de 2001, Cardoso e colaboradores. Mas basicamente a utilização aí é a identificação clássica de micro-organismos por características morfotintoriais e bioquímicas. A gente coletou as amostras no início, né, dos ciclos de incubação, totalizando aí 10 ciclos de incubação com 60 amostras analisadas. O que é o início do ciclo de incubação? O início do ciclo de incubação é o seguinte: essa chocadeira ela foi fumigada da forma que o coturnicultor fumiga, com com formaldeído. E após essa fumigação, quando o produtor ele abre a chocadeira para inserir os ovos, alocar os ovos, a gente fez diretamente ali a coleta de material. Vamos aos resultados. Das 60 amostras aí que foram coletadas, 37 demonstraram crescimento fúngico, em torno aí de 61% do número total de amostras. Destas, 12 amostras são isolados do fungo Conidióbolus. Em todos os ciclos de crescimento, todos os ciclos de incubação, ocorreu crescimento fúngico em todas as partes da chocadeira que foram analisadas. E agora a gente vai entender a importância disso. Embora alguns desses fungos ainda estejam em processo de identificação, a gente já pode frisar que tanto fungos quanto leveduras, eles são fatores de risco de infecção para indivíduos em geral, para humanos em geral, mamíferos em geral e aves também. Quando você trabalha com incubação e avicultura, você tem muita matéria orgânica em suspensão e você tem um ambiente muito quente e úmido, seja pela presença dos animais, das aves, que já tem uma temperatura corporal muito mais elevada que a nossa, seja pela quantidade de matéria orgânica existente nos ambientes onde esses animais transitam. Então você já tem um substrato propício para o desenvolvimento desses micro-organismos, você tem uma carga microbiana em suspensão muito alta, e isso é um fator de risco para todos os indivíduos que estão ali envolvidos nessa cadeia produtiva. Por que a gente está fazendo esse relato do Conidióbolus? Primeiro, porque ele nunca foi relatado no ambiente de incubação, no ambiente incubadora. Depois, pela sua importância. Se você procurar um pouco na literatura, você vai ver a infecção de Conidióbolus em ovinos, você vai encontrar em diversos tipos de mamíferos e você vai encontrar muito em humanos, tá? Com vários tipos de apresentação. Né? A entomoftoromicose, não é uma micose superficial, tá? Mas mesmo assim você pode encontrar apresentações cutâneas, apresentação facial, pulmonar, uma diversidade de formas aí de infecção e quadros clínicos em humanos, principalmente em humanos não imunocompetentes. Isso pode ser uma pessoa idosa, ou algum tipo de imunossupressão, transplantado, ou corticoterapia, ou estresse. Todo esse estresse físico, né, causado aí pelo ambiente de chocadeira, de incubação de trabalho, ele ainda pode ser intensificado pelo uso de formaldeído nos processos de incubação, porque a molécula vai ficar em suspensão e vai intensificar aí todo o processo que a gente falou um pouquinho antes. A nossa perspectiva aí nos estudos futuros é a utilização do gás ozônio para a gente reduzir, né, esse passivo, pelo menos esse passivo que é o passivo da utilização de formaldeído, e padronizar um processo mais barato, mais limpo e com menor ou sem formação de resíduos. Para concluir, reforçamos que esse é o primeiro relato do fungo Conidióbolus como infectante, contaminante de chocadeiras comerciais em codornas, em aves. E dada a sua relevância e a presença de outros fungos e leveduras, acreditamos que a pesquisa para métodos mais efetivos para a eliminação desses micro-organismos se fazem necessárias aí em estudos futuros, inclusive no estudo que estamos em curso.
Muito obrigado e até a próxima.